Presidente, mais uma vez bom dia, cumprimentar os nobres colegas vereadores que aqui estão, assistência aos telespectadores. Eu queria iniciar apenas já fazendo a leitura de alguns artigos da Constituição. O artigo 5º, seu inciso 39, ele diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 5º da Constituição, que também está previsto lá no Código Penal, né? Nosso Código Penal, lá de 41, também tem essa previsão. Já o inciso 55, diz o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados. Isso aí é uma exigência, é uma obrigação, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerente. O artigo 129 da Constituição, o artigo 129, inciso 1º, diz assim: são funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, é privativo ao Ministério Público a ação penal. O artigo 220 da Constituição Federal, lá no seu caput, diz o seguinte: a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Não sofrerão qualquer restrição. Já o parágrafo 1º desse mesmo artigo constitucional diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto do artigo 5º, né, quando ele fala da livre manifestação, da livre expressão. O parágrafo 2º diz: é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aí a gente sai de um dispositivo constitucional, vem para um dispositivo infraconstitucional, que é uma lei, quando ele fala do prazo de um inquérito. Os delegados de polícia sabem muito bem o prazo dos inquéritos, né? Também os militares, que também tem um inquérito policial militar dentro das instituições militares. Que o réu preso, o acusado preso, ele tem 30 dias para concluir. Ele solto, lá na esfera comum são 90 dias e na esfera militar são 40 dias. E de forma extraordinária, a conclusão de um inquérito é de 180 dias. Então, baseado nesses artigos da Constituição e de uma lei específica, a gente começa a observar ações, decisões, atos e fatos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, que foge essas realidades constitucionais. Por exemplo, o inquérito da fake news
né, como o ministro Marco Aurélio colocou, o inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca, já vai com mais de 1.300 dias. Já vai com mais ou menos 7 vezes o que a lei permite em caso extraordinário. 180 em caso extraordinário, a conclusão do inquérito já vai com mais de 1.300 dias. E Marco Aurélio chegou a dizer que é o inquérito do fim do mundo, que não acaba. O vereador Tiago Lucena colocou aqui em sua fala, nos 3 minutos, que o pai dele, lá em 92, pediu a recontagem dos votos. E foi feito. Como é feita a recontagem dos votos hoje, aqui no Brasil, com as urnas eletrônicas? Como é feita essa recontagem? Há como se fazer? Porque foi que o STF não aprovou o voto auditado. Não foi aprovado. Porque o que seria isso? Seria uma segurança a mais. Qual era o problema? Tá aí uma urna eletrônica e está lá o seu votozinho ali, expresso, uma urna à parte. Se porventura houvesse dúvidas, ia lá nos votos de papel e faria uma recontagem. Qual o problema? Era uma segurança a mais. E como é bom você ter segurança a mais. Você na sua casa, você joga uma grade, coloca um cadeado. Ah, vou ter uma segurança a mais. Ainda vou colocar um cachorro aqui no quintal ou no jardim. Eu vou ter uma segurança a mais. Qual é o problema de não aprovarem o voto auditado? E isso tem trazido problema, e a gente está vendo o problema agora, com a diferença tão pouca que foi agora essas últimas eleições, de pouco mais de 2 milhões de votos, em nível de Brasil. Isso é insignificante. E aí a gente está sentindo a falta do voto auditado. A segurança nas urnas, será que elas são seguras? Bom, não vou entrar no mérito, né? Não conheço, não sou técnico, mas tem pessoas que conhecem. Engenheiros do ITA. ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, um dos mais conceituados e respeitados institutos na área de tecnologia deste Brasil. Vejam a concorrência que é para entrar naquela academia. Então, eles detectaram que a auditoria que eles fizeram, né, mais de 60% das urnas não são transparentes por conta lá daquela numeração, que é uma numeração única em 60%, o log, né, 60% das urnas. Isso aí não é um leigo que está falando, não é um político, não é alguém interessado, é um técnico. E o ministro, né, quando foi apresentado isso, o ministro poderia ser minimamente, Marcos Henrique, minimamente, ele poderia dizer, vamos analisar, vamos ver até porque há uma necessidade em, tudo bem, não, já foi feito isso, mas vamos mostrar isso para o Brasil, para as pessoas leigas, para as pessoas que não conhecem. Então, eu acho que caberia de bom senso, seria uma decisão extremamente razoável do ministro fazer algo nesse sentido. Mas não, muito pelo contrário. Não aceitou a petição, o pedido, ainda quis, além do que foi pedido, ele queria algo a mais, que a justiça ela tem que se ater ao que é pedido e não extrapolar. E ela ainda queria a questão do primeiro turno. Não acatou, condenou a um valor. Bom, se é razoável ou não, não vou entrar no mérito. E ainda proibiu o repasse do fundo partidário. Então, são essas questões que nós precisamos, nós, povo brasileiro, precisamos enxergar. E não acatar, assim, de pronto, mas precisamos, pelo menos, fazer reflexões e questionamentos.
mas que parece até isso é proibido no Brasil.